A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, palavra essa que fica nos Salmos de número 91. A partir do versículo de número 1, diz assim a palavra: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, o Senhor, o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque os seus anjos ele dará ordem ao seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhes mostrarei a minha salvação. Muito obrigado, Deus, por sua palavra. Muito obrigado por sua graça e por sua misericórdia. Que possamos, Senhor, aplicar a sua palavra em nossas vidas. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Salmos de número 91 é um salmo que muitas pessoas gostam de deixar aberto em suas casas. Muitas pessoas, até aquelas pessoas que não são cristãs, que não frequentam uma denominação, uma igreja, conhecem os Salmos 91. Principalmente quando ele fala das bênçãos da fidelidade de Deus para com aqueles que o amam. O problema é que muitas pessoas não entendem que Deus ele age de forma justa na vida de cada um. Se a gente for ver o povo de Israel sofreu muito por conta da sua desobediência. Tem um texto muito clássico, que é 2 Crônicas 7:14, onde vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A gente vai ver na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre agindo de forma condicional na vida do ser humano. Como ele faz isso? Ele exige do ser humano obediência. Ele exige do ser humano que obedeça a sua palavra. Isso começou em Gênesis, quando Deus diz para Adão: de todas as árvores vocês podem comer do fruto, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não tocarás. Deus ali deu uma ordem ao homem. E assim ele fez. Quando a gente vai ver em Gênesis capítulo 4, versículo 7, Deus chega para Caim e diz: eis que o pecado está à porta. Eu estou vendo aí o seu semblante, eu estou vendo aí você maquinando o mal, mas eis que o pecado está à porta, mas cabe a você dominá-lo. Deus sempre dá condição ao homem de agir conforme a sua vontade. Deus levantou profetas para direcionar o povo de Israel e chamar a atenção do povo acerca do pecado, acerca da idolatria. Deus nunca deixou o homem à deriva. Ele sempre levantou homens e mulheres de Deus para chamar a atenção do povo acerca do pecado. E para nós que somos gentios, na nova dispensação, Deus deixou aqui a palavra de Deus, palavra essa que é viva e eficaz, palavra essa que nos conduz, que nos direciona a fazer a vontade de Deus.
Quando nós lemos os Salmos de número 91, é muitas bênçãos, nós só prestamos atenção nas bênçãos, mas esquecemos dos nossos deveres. Muitos leem o Salmo 91 pensando só naquilo que Deus tem a oferecer, mas se esquece daquilo que eu e você, daquilo que nós podemos oferecer a Deus. E o que nós podemos oferecer a Deus é um coração contrito, é adoração a Ele, é obediência à sua palavra. E os Salmos de número 91, ele começa dizendo: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo. O que ele está querendo dizer? É aquele que está na presença do Senhor. É aquele que busca refúgio no Senhor. É aquele que obedece ao Senhor. É aquele que é servo do Senhor. É aquele que mortifica o velho homem e se reveste de um novo homem que busca sempre servir ao Senhor. Esse habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Versículo 2 ele vai dizer: esse que obedece, esse que se abriga no Senhor, que busca no Senhor, ele pode dizer, o que ele pode dizer? Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. O interessante é que o Salmo de número 91, a gente vai ver isso no verso 1, verso 2, verso 9 e versos 14. Sempre está relacionado ao quê? Conhecer, se entregar e amar a Deus. Conhecer, se entregar e amar a Deus. O verso 2 vai dizer, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Isso são palavras de quem conhece ao Senhor. O verso de número 9 vai dizer: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. Olha só, se entregar ao Senhor, se você fizer o seu Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o seu refúgio. Versículo de número 14 vai dizer: porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Há uma condição: aquele que busca, aquele que conhece, aquele que se aproxima de Deus, esse nenhum mal lhe causará. 10.000 cairão à sua direita e 10.000 à sua esquerda, e nada, nenhum mal lhe causará. A fidelidade dele será o seu escudo e protetor, diz a palavra de Deus. No versículo 7 ele vai dizer: 1.000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. As bênçãos do Salmo 91 são para aqueles que verdadeiramente obedecem ao Senhor. O Salmo de número 125 é fantástico. A gente vai ver no versículo de número 1 dizendo assim, os que confiam no Senhor, os que confiam. Ele não está dizendo aqui qualquer um, qualquer pessoa, os desobedientes, aqueles que andam na contramão de Deus, não. Ele está dizendo os que confiam verdadeiramente no Senhor. Por quê, meu irmão, minha irmã? Porque aquele que confia no Senhor, ele obedece a palavra de Deus. Aquele que confia no Senhor, ele tem a palavra de Deus como seu manual de regra e fé. Por isso que o Salmo número 25 vai dizer no versículo 1, os que confiam no Senhor são como um monte em Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Aqueles que confiam no Senhor, pode vir a tempestades, pode vir as lutas, pode vir as diversidades, pode vir os problemas da vida. Ele vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Você confia no Senhor? Você está nos braços do Senhor? Você está debaixo da proteção do Senhor? Então você tudo pode naquele que te fortalece. O Senhor Jesus te fortalece. O versículo de número 4, ele vai dizer: Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro. Aqueles que fazem o bem, aqueles que vivem a palavra, aqueles que andam em obediência ao Senhor. Versículo de número 5, ele vai dizer: mas os que desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado
aos malfeitores. A correção. A correção para aqueles que desobedecem. Muitos gostam de botar os Salmos de número 91 em cima da estante, em cima da mesa. Mas esquece que o Salmo 91, ele inicia falando de obediência. Obediência, aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Será que você abriga no esconderijo do Altíssimo? Será que eu verdadeiramente estou abrigado no esconderijo do Altíssimo? Ou estou buscando os meus próprios pensamentos? Ou estou buscando os meus próprios projetos? Será que eu estou perguntando para Deus qual é a vontade dele para a minha vida? Será que eu verdadeiramente estou clamando ao Senhor e buscando resposta no Senhor diante das adversidades? Será que eu verdadeiramente estou agradando a Deus com a minha conduta, com o meu comportamento, com o meu agir? O Salmos 91, ele começa dizendo, quem será esse que receberá todas essas bênçãos? O interessante é que no versículo 1, versículo 2, versículo 9 e 14, ele reafirma quem são essas pessoas. Aqueles que confiam, aqueles que buscam, aqueles que obedecem. É por isso que o Salmo de número 1, o Salmo 1 vai dizer, começa dizendo, bem-aventurado, ou seja, feliz. Quem é feliz? Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem seu prazer onde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Aí sim, aí vem as bênçãos. Para quem? Para aqueles que obedecem, para aqueles que meditam, para aqueles que não andam na roda dos escarnecedores. Vai dizer o texto, esse será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, cuja os seus frutos dão na estação própria, cujas folhas não caem. Vai dizer mais que tudo o que ele fizer prosperará. O interessante é que o Salmo 1 vai dizer que o caminho do justo Deus conhece, mas o caminho do ímpio perecerá. Glorificado seja o nome do Senhor. Quem sou eu e quem é você diante de Deus? Será que nós estamos na condição de ímpio ou estamos na condição de servos e servas do Senhor Jesus Cristo? O Josué, quando assume o seu posto de líder do povo de Israel, lá em Josué capítulo 1, versículo 8 e 9, Deus vai dizer, ô Josué, ser forte e corajoso, tome cuidado de fazer tudo o que meu servo Moisés tem te ensinado. E dela, aquilo que você aprendeu de Moisés, aprendeu acerca da minha palavra, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Porque se você fizer isso, se você não se desviar, onde você colocar as plantas dos seus pés, você será abençoado. Meu irmão, minha irmã, lembre-se disso. Deus é justo. Deus não vai abençoar pessoas em rebeldia, pessoas que andam na contramão dele. As pessoas que andam em rebeldia, que andam na contramão, Deus corrige, Deus cuida. Deus, ele pega, ele é cuidador, mas ao mesmo tempo também ele é juízo na vida dessas pessoas. Deus é como o pai. O pai não corrige o filho quando o filho está em rebeldia. Deus faz a mesma coisa. É por isso que João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas esse mesmo Deus que deu o seu Filho, que amou o mundo, é o mesmo que manda para o inferno. É o mesmo que condena lá em Apocalipse a condenação para os injustos, os adúlteros, os mentirosos, aqueles que amam o pecado, aqueles que vivem na prática do pecado, terão a sua punição naquele grande dia. Lembre-se disso. Deus ama o pecador. Deus ama todos os pecadores, mas odeia o pecado. A diferença de nós, de servos do Senhor, para aqueles que vivem no mundo, que vivem na prática do pecado, é que nós não nos alegramos mais com o pecado. Nós, quando erramos, quando pecamos, ficamos tristes e abatidos. Mas a palavra de Deus diz também, ó, filhinhos, eu vos escrevi essas coisas para que não pequeis. Mas se acaso você vier a pecar, não se preocupa. Nós temos um advogado, Jesus Cristo. Ele é fiel e justo, não só para perdoar os nossos pecados, mas o pecado de toda a humanidade. E João, escrevendo a sua epístola, também ele vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Lembre-te disso. Deus, ele é amor, mas ele também é juízo. Deus não vai abençoar
pessoas que vivem na rebeldia. Deus não vai abençoar pessoas que andam na contramão da sua palavra. Essas pessoas sofrerão as consequências. Essas pessoas sofrerão as consequências das suas escolhas. É só olharmos para o povo de Israel. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto sofrendo por conta da sua rebeldia. Muitos daquela geração muitos daquela geração dali de Josué e Caleb, né, digamos assim, aquela geração daquele povo ali que estava com Josué e Caleb, muitos não entraram na terra prometida por conta da sua rebeldia. E da mesma forma que aconteceu com o povo de Israel, que não entrou na terra prometida, assim também acontecerá com aqueles que permanecerem na rebeldia. Naquele grande dia, no dia que o Senhor vier buscar a sua igreja, esses não estarão com o Senhor. Esses irão para o juízo final e serão condenados ao inferno. Infelizmente, essa é a realidade das Escrituras. Então, meu irmão, minha irmã, busque ao Senhor com sinceridade. Olhe para os Salmos 91 e veja se você está enquadrado entre esse aqui, entre aquele que verdadeiramente habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que verdadeiramente busca abrigo no Senhor, aquele que verdadeiramente obedece ao Senhor em todas as áreas da sua vida. Busque ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que possamos, irmãos e irmãs, sermos obedientes à palavra de Deus. Porque se assim o fizermos, a proteção de Deus, as bênçãos de Deus virão sobre nossas vidas. Fiquem na paz, em nome de Jesus.